Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 6 de junho de 2024, a gente ao vivo aqui, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Para você que está sempre ligado aí na programação da sua TV Arapuã, Band aqui na Paraíba. E é hoje à noite, quinta-feira, que a Paraíba vai ficar sabendo as prefeituras vencedoras do Prêmio Band Cidades Excelentes, edição 2024, o Oscar da Gestão Pública Municipal. Quem está aqui conosco para falar um pouco mais sobre a dinâmica, sobre a importância, sobre o propósito desse prêmio, é o nosso convidado aqui, o Fernando Moura, ele que é sócio fundador do Instituto ACLA, o instituto que aí é responsável por toda a inteligência da produção desse conteúdo aí, que baliza o prêmio Band Cidades Excelentes. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Você passou ali uma maratona de entrevistas aqui no Sistema Arapuã, teve aí na Band News FM, ontem com 60 minutos no Arapuã FM, hoje com a gente ali no Arapuã Verdade. Obrigado pela presença para a gente aqui no Rede Verdade da TV Arapuã poder falar um pouco sobre a importância desse prêmio também. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Boa tarde a toda a Paraíba aí, a audiência grande que a TV Arapuã tem, ter essa oportunidade de compartilhar um pouco dessa nossa experiência de auxiliar aí o setor público do Brasil a melhorar, né? E esse prêmio, que é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes, apoiado aí pela nossa tecnologia, né? Nós do Instituto ACLA fomos os responsáveis por desenvolver o IGMA, né? Que é o Índice de Gestão Municipal ACLA. E com esse indicador, a Band tem condições de maneira muito objetiva, verificar quais foram as melhores práticas e premiar aqueles que se destacaram. Bom demais, mas eu quero falar, vamos falar primeiro do Instituto ACLA, todo mundo perguntando, mas de onde veio, o que é, como foi isso e tal, para a gente poder, nosso telespectador entender da credibilidade, inclusive, do Instituto ACLA, e por isso que a Band, né, numa parceria, abraça aí o Instituto como eu disse, cérebro, né, do ponto de vista da informação, para poder produzir esse prêmio. Qual é a história do Instituto ACLA? Perfeito. O Instituto ACLA, ele tem já um pouco mais de 13 anos, né? A nossa organização é formada aí por profissionais que já têm experiência de longa data da gestão, e o nosso serviço é auxiliar as organizações a melhorar a gestão da sua empresa focada em melhoria de resultados. Da iniciativa privada e também... No caso da iniciativa privada, as empresas, no caso do setor público, os órgãos diversos, né? Tanto no âmbito municipal, estadual e federal, né? E falando do nosso tema, né, a nossa experiência no setor público, ela foi sendo desenvolvida ao longo de vários anos pelas nossas experiências em desenvolver projetos para ajudar as prefeituras a melhorar algum processo, algum atendimento, algum resultado. E fomos conhecendo mais sobre a estrutura e aprendemos que existem alguns indicadores que são medidos em todas as prefeituras do Brasil. E começamos a desenvolver uma ferramenta que permitisse organizar e consolidar esses indicadores. Então, hoje nós temos o IGMA, através de uma plataforma disponível na internet, de acesso público, né? Todos os cidadãos podem acessar, com 72 indicadores que estão disponíveis para 5.570 cidades do Brasil. E com essa informação, a Band conseguiu fazer o que o... Formatar Exato. O que era, Luiz, já um desejo de longa data do senhor Johnny Saad. O senhor Johnny Saad, ele sempre nos dizia, eu gostaria de premiar o gestor público que se destaca, que faz um bom trabalho, mas fazer isso de maneira objetiva não é fácil. E nós, construindo esse indicador, criamos uma alternativa para isso. Agora, Fernando, é muito número, é muito dado, é muita informação. Como é que vocês conseguem... E qual é a dinâmica? Claro, em linhas gerais, porque tem muita coisa específica da área de tecnologia, né, da informação, mas em linhas gerais, como é que vocês conseguem ali compactuar e colocar tudo em números, em dados que gerem esse ranking de desempenho das prefeituras? Perfeito. Olha, eu vou resumir aqui dizendo que a gente tem condições, usando as tecnologias que a gente tem hoje, né, inteligência artificial, toda essa tecnologia que vem avançada, buscar 72 indicadores que, na verdade, são indicadores de fontes primárias, ou seja, nada é criado ou desenvolvido pelo ACLA. É consultado. Fontes primárias que são disponíveis, informações que as próprias prefeituras apresentam aos órgãos específicos, IBGE, Ministério da Educação, Ministério da Saúde,
ser feita uma consolidação dessa informação usando essa tecnologia de inteligência artificial, onde a gente consegue ranquear e principalmente classificar esses indicadores em grupos, que seriam os pilares, né? Então, o IGMA, que é um índice, ele vai de 0 a 100. Mas como que eu meço a cidade de 0 a 100? Através dessa consolidação. E eu consigo verificar esse 0 a 100 até que ponto isso foi mais forte no pilar, por exemplo, de governança, eficiência fiscal e transparência, ou foi no pilar de saúde e bem-estar. E eu também desdobro até o nível do indicador. Com isso, todas as prefeituras são capazes de identificar o foco de melhoria que ela precisa ter, mas respeitando aí uma estrutura que tem uma inteligência. Eu gostaria de falar também a respeito disso. Por favor, pode. O IGMA, ele não é apenas um indicador consolidador. Ele representa o que nós aprendemos sobre os fundamentos do desenvolvimento humano. A gente tem o IDH, né, um indicador Sim. que já é medido em todos os países, e nós começamos a aprender o que compõe o IDH. E aí nós descobrimos que a prestação de serviços de um município, né, no âmbito de educação, no âmbito de saúde e bem-estar, no âmbito de infraestrutura, isso tudo tem um impacto forte no desenvolvimento humano. Inclusive, a maneira como a gente organizou esses pilares permitiu também entender uma relação de causa e efeito. Por exemplo, estamos falando de 6 pilares. E eu vou falar cada um na ordem. Você consegue registrar aí tudo? Vai lá. O primeiro, governança, eficiência fiscal e transparência. Por quê? Para criar condições que os outros pilares se sustentem. Uma máquina enxuta, ela consegue gerar mais resultados. Exatamente. Com isso, eu tenho educação e saúde, né, pilares fundamentais, infraestrutura, sustentabilidade, e eu termino com desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, que vai reabastecer esse ciclo, porque o desenvolvimento socioeconômico vai permitir eu ter uma eficiência fiscal cada vez melhor. Então, com essa inteligência aplicada, a gente conseguiu organizar 72 indicadores que estão disponíveis, e aí um detalhe, tá? A cada ano que passa, nós vamos descobrindo mais informações que a gente pode agregar e deixar o sistema cada vez mais robusto. Completo nesse sentido. E a avaliação vai ficando mais objetiva, e com essa oportunidade que a Band trouxe de premiar, o prêmio não fica um prêmio solto, fica um prêmio baseado em fundamentos objetivos que os que não estão hoje participando podem trabalhar para ser credenciado no futuro. Finalista e vencedor lá na frente. Isso. Bom, fazer perguntas básicas que servem para tudo, para depois perguntar sobre essa edição especificamente. Uma primeira dúvida que se tem, o prefeito, como é que o prefeito faz para poder participar? Ou seja, se é um prêmio, eu preciso me inscrever para que o cara analise a minha gestão. É assim? Não, ele já está participando automaticamente. O fato do indicador existir para todas as cidades do Brasil já implica em que todos estão participando. Seja, a sua cidade, a sua prefeitura já está sendo analisada automaticamente. É município? Acho que você falou isso, né? Isso mesmo. É município, está no Brasil, está passando aí pela régua do Instituto Áquila nesse sentido para servir de prêmio, de premiação para o prêmio, não é isso? Perfeito. Bom, essa é mais geral. Outra dúvida que se tem como quem pode ganhar o quê? Assim, você tem município pequeno, você tem município grande, como é que vocês dividiram isso para ficar de uma certa forma equilibrado isso? Exato, e muito democrático também. Foi importante essa separação porque a gente tem categorias. Então tem cidades de até 30 mil habitantes. É um grupo. É um grupo. Cidades de 30 a 100 mil habitantes, outro grupo, e cidades acima de 100 mil habitantes. Cada grupo é avaliado em IGMA total e cada um dos 6 pilares. Então, um prefeito pode ganhar até 7 prêmios. Pode ganhar até 7 prêmios, exatamente. Se ele for bom nos 6 pilares e for bom na média geral. Exatamente. Então, essa oportunidade existe. E um fato interessante, tá, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque esse processo ele já vem acontecendo há 4 anos. E é muito natural se esperar que alguém que esteja bem continue mantendo esse resultado, né? Especialmente em alguns temas que podem demorar mais de 1 ano para poder apresentar uma melhoria estrutural. Mas o leque de indicadores é tão grande que a gente conseguiu perceber que alguns municípios conseguem reagir. Então, a participação, que é de todos, né? Quando se fala daqueles que foram credenciados ao prêmio, né? Que é o que vai acontecer hoje à noite aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, esse quadro pode mudar de um ano para o outro. Ou seja,
tem chance de algum município que não estiver participando esse ano, no ano que vem aparecer. Porque ele se estimula isso. E na verdade, esse é um objetivo do plano, do prêmio, inclusive. Fazer com que as gestões entendam que, além de cobranças, de críticas, elas podem também, com boas práticas, serem reverenciadas. Exatamente. A gente espera que o gestor público entenda que alguns elementos da sua gestão podem ser valorizados na medida em que ele concentra os esforços. E também é uma oportunidade do cidadão acompanhar e controlar aquilo que é importante para a sua cidade, né? Porque a gente tem uma cultura onde, né, pela política que existe no Brasil, de muita fala, muita explicação, muito argumento. O que a gente traz aqui é um pouco de fundamento, de dado, de objetividade, para ajudar o gestor público a ter um foco correto e o cidadão também a cobrar aquilo que pode melhorar a sua cidade. Agora, Fernando, eu percebi que em alguns casos, em alguns pilares, só tem um ou dois finalistas, não tem os 3 finalistas. O que acontece aquilo? Eles não atingem algumas prefeituras, para alguns pilares ou para algum índice geral. Tem um ponto de corte, ou seja, os prefeitos só podem entrar ali numa lista de finalistas se eles atingirem um ponto para cima, né? E aí vale a pena esclarecer também a maneira como é apurado, né, para entender isso. É feito um corte realmente, é verificado até determinada data, e no caso desse ano foi abril. Até abril, os resultados que estavam apresentados no IGMA... Só serviu até abril. Foram... tirou a foto, né? Passou isso para a consolidação e apresentou ao Grupo Bandeirantes, que tinha o ranking de todos os municípios dentro dessas categorias. Você pega um determinado município que teve uma boa nota em 2024 e se destacou. Não necessariamente ele fica em primeiro lugar, não necessariamente ele aparece. Por quê? Porque esse ano a gente está avaliando também um segundo ponto, que é a evolução. Desde 2021 até 2024, um indicador pode ter melhorado, pode ter mantido ou pode ter piorado. Isso pode acontecer. Vai levar em consideração para ganhar prêmio. Aí essa nota para ganhar o prêmio esse ano leva em consideração esses 2 resultados, o resultado do ano e a evolução. Ou seja, vocês não estão, né, para essa edição agora, não estão avaliando tão somente um ano de gestão de um prefeito, ou de uma prefeita, ou de uma prefeitura. Isso. Vocês estão avaliando o mandato inteiro. Exato, que é uma bela oportunidade, né? Ano de eleição, né? Inclusive por esse motivo que esse prêmio está acontecendo agora, né? Normalmente, nos outros anos, ele acontecia nos meses de setembro e outubro, né? Então agora a gente está tendo a oportunidade de comemorar mandatos que foram eficientes e que sejam referências aí para todos os municípios melhorarem. Muito bom. Fernando, você falou uma coisa interessante na nossa entrevista ali no rádio agora há pouco. Você disse o seguinte, você perguntou sobre qual é o benefício além. Você está vendo imagens, inclusive, da etapa nacional, não é isso? Isso mesmo. Está ali o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin entregando, o João de Saad aí, presidente da Band no Brasil. Você falou o seguinte, qual é a vantagem, para além de ganhar uma vitrine como essa, um reconhecimento como esse, mas qual é a vantagem para o prefeito ter um selo Prêmio Bantes das Excelências, ter vencido um Prêmio Bantes das Excelências? Além da questão do retorno eleitoral, do retorno de imagem e tal, tem algo na prática do ponto de vista direto desse retorno? Tem. E a gente que mexe com gestão aí já a longa data, né, a gente sabe que um gestor ele tem que trabalhar melhorias aplicando recursos e obtendo esses recursos. Ele tem que ter essa habilidade, né? Muitos conseguem pela política e isso faz parte, né, está na nossa história, mas o que poderia ser potencializado através de um resultado objetivo e pragmático? Você apresentar que a sua cidade teve uma boa gestão, graças a um trabalho sério, isso permite argumentar para obter mais recursos. Então, esse tipo de resultado para o prefeito que tem esse desafio Ou seja, é um cartão de visita, né? Lá em Brasília, por exemplo, esse prefeito ganhou o Prêmio Bantes das Excelências. Imagina. Pode sentar com ele, pode fazer empréstimo, Exato. Pode fazer financiamento, porque essa prefeitura paga bem, investe de verdade. Exato. Eu tenho um projeto aqui de saúde, mas olha o que eu fiz na educação. Olha como eu apliquei bem o meu recurso. Então, põe o recurso aqui que ele vira resultado. Então, esse argumento
Que é bacana. importantíssimo. Fernando, você consegue me dizer assim, ao longo dessas edições todas, o Nordeste está indo bem? As prefeituras do Nordeste? Você consegue fazer um recorte aí de adesão, mas de retorno nesse sentido? Qual é o perfil dos municípios, das prefeituras aí que mais têm vencido prêmios Banco de Cidades Excelentes? Consigo. E aí eu quero até convidá-los a conhecer a ferramenta, a plataforma, porque lá a gente tem condição de ver um quadro nacional e ir entrando no detalhe. Quando a gente olha um quadro nacional, o Brasil, por suas características, se nota que o norte e nordeste do país está em desenvolvimento, de uma forma ampla, média, e que o sul-sudeste já está um pouco mais desenvolvido. Né? Isso até dentro do que a gente conhece do desenvolvimento do país é um pouco esperado. Mas nós não podemos ficar nesse superficial, porque à medida que a gente vai descendo, e isso tem até um mapa na plataforma que mostra bem com cores, a gente vai começando a entender que existem as ilhas de excelência em todas as regiões do Brasil. Então, no Nordeste, tem sim muita prática interessante. Tem muita prática interessante em cidades menores, onde às vezes, né, é quase impossível por conta dos recursos, né? Os prefeitos dessas cidades... É uma mágica, né, que você faz. Aí você tem que admirar muito. Você fala, poxa vida, um município onde os recursos não são muito fáceis de serem obtidos, está tendo ali uma competência grande, que pode estar tanto na capacidade do gestor lá de desenvolver, ou no brilhantismo mesmo das pessoas, e no cidadão satisfeito, porque é um ciclo, né? É a história do desenvolvimento humano. Então eu te afirmo que cada vez mais o Nordeste vem se destacando. Por quê? Porque está percebendo o valor. E aí uma configuração disso é no Prêmio Nacional, nessas categorias que a gente tem separadas, ter cidade nordestina lá representando melhor do Brasil em alguns temas, em alguns indicadores. Saúde, por exemplo, é uma referência. Que bacana. Daqui a pouco eu vou querer saber se vai ter possibilidade de prefeituras da Paraíba estarem na etapa nacional. Mas eu lhe perguntei sobre geografia, região, né? Agora eu quero lhe perguntar sobre pilar. Quais são os pilares, assim, também com base nas edições anteriores, que apresentam melhores notas, que surpreendem? Quais são os pilares que, de fato, se revelam como grande desafio da gestão pública municipal no Brasil? Eu vou chutar aqui sem ter estudo nenhum do trabalho do Áquila. Saúde, por exemplo, é um pilar que é um desafio, de fato, para as prefeituras? Saúde é um que me surpreendeu muito. Ele é um desafio, mas é onde a gente tem uma grande variabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Existe muita boa prática no Brasil disponível para que você consiga fazer um lugar que está muito bem servir de exemplo para um lugar que não está tão bem. Então, a saúde, sim, é um desafio. A educação também. Então, os dois pilares até muito básicos, né, para o cidadão, que é educação e saúde, tem muita oportunidade para melhorar. Mas o que me deixa esperançoso e satisfeito é que existe grande variabilidade. E no nosso métier, né, nós que trabalhamos com gestão, onde tem variabilidade, tem oportunidade, porque eu tenho alguém melhor, eu tenho alguém que não está tão bem, e eu posso compará-los e buscar o caminho para melhoria. É diferente de uma situação onde todos não estão tão bem. É difícil chegar, não tenho referência. Mas o Brasil é um país realmente de muitos contrastes. E eu posso aproveitar isso. E aí o prêmio, me parece que é uma vitrine também, né, um cardápio para que prefeituras, gestores olhem quem tá com boas notas e assim, olha, eu quero copiar, né? Copiar no bom sentido, eu quero copiar essa prática. Deu certo lá no município do Rio Grande do Sul, no Acre, pode dar aqui, pode dar ali, enfim. É exatamente isso, Luiz. E quando eu falei da história do Acre, né, que a gente trabalhou com prefeituras no sentido de melhorar os seus processos, nós que trabalhamos com gestão, nós temos muita necessidade de ter referência, porque a gente precisa realmente copiar melhores práticas. A gente não precisa reinventar rodas. E quando eu vejo um país de 5.570 cidades, de diversos tamanhos, com 72 indicadores comuns, eu tenho um prato cheio de comparação. E aí, movimentos que já existem, tá, de municípios que se associam e buscam essa melhoria, o tema antes era mais subjetivo. Ah, eu tenho uma boa saúde. Por quê? Porque eu acho que eu tenho. É diferente. Não, eu tenho uma boa saúde, por quê? Atestado aqui porque tem esse indicador que está nesse nível. Muito bom, muito bom. Bom, vamos rapidinho para um bloco, no intervalo comercial. No próximo bloco, você me diz pelo menos os 2 ou 3 municípios que vão ganhar hoje à noite. Atenção, para aí, você quer saber se o município vai ganhar ou não? Talvez Fernando Moura me revele aqui no Rede Verdade. Um minutinho só e a gente volta aqui no nosso bate-papo.